Fala pessoal, tudo beleza? Ok, próximo vídeo, Fundamentos Bootstrap. Vamos conversar sobre carrossel ou carrossel. Quem não sabe o que é o carrossel, são aquelas imagens que ficam passando em forma de slide e você também pode selecionar ir para uma ou para outra. Como por exemplo esse aqui, onde nós podemos clicar, escolher para que slide vamos e também selecionar aqui embaixo o slide. Então o nome disso é carousel ou carrossel, vou chamar de carrossel que fica mais fácil. Beleza? Então vamos construir um carrossel. Eu já tenho aqui uma container, uma linha com 12 colunas. E eu vou primeiro criar uma div informando que tudo que vier dentro dessa div pertencerá a um carrossel. Então vamos criar uma div. Essa div em especial terá a classe carrossel e junto vai ter uma classe chamada slide. Além de carrossel, ela também é slide, ok? Um parâmetro DataRide carrossel. Eu vou colocar aqui uma identificação, vou dar um nome para esse rapaz, para essa div, tá? Esse nome é o nome que vocês quiserem, tá? Não vai influenciar em nada no sistema, desde que o nome seja referenciado mais tarde corretamente. Eu vou explicar isso com o tempo. Então eu posso chamar essa minha div de fotos, por exemplo, certo? O nome você escolhe, ok? Bom, eu vou dividir então o nosso carrossel em três partes: os indicadores, nós temos imagens e textos, e nós temos os controles. Então vamos colocar isso aqui como forma de comentário, que é para não interferir na nossa linha de código, certo? Vamos arrumar a casa. Então tá. Então essa div, que é a div chamada fotos, da classe carrossel slide e DataRide carrossel, indica tudo que tiver aqui dentro vai ser o nosso carrossel. E eu vou dividir o carrossel em três partes: os indicadores, as imagens e os controles, certo? Vou começar aqui pelas imagens. Muito bem. Nós vamos colocar nesse carrossel três imagens, tá? Três imagens. Então eu preciso primeiro criar uma div informando que aqui dentro eu terei todos os itens que pertencem ao meu carrossel, certo? Essa div ela vai receber uma classe chamada carrossel inner. Carrossel inner significa o que está dentro do carrossel, certo? Muito bem. Como são três imagens, e cada imagem deverá estar dentro de uma div. Então, eu vou criar a primeira imagem, depois eu vou só copiar e colar para ficar com três imagens, três divs e três imagens. Então, tem uma div, dentro dessa div eu tenho uma imagem. Essa div, ela vai receber a classe carrossel item. É um item do carrossel. A imagem, a gente precisa colocar qual a imagem que a gente vai colocar.
Então eu vou colocar que eu já tenho as imagens aqui prontas. Essa aqui vai ser a tela 1. Então, do jeito que está, a imagem vai aparecer, porém, como a imagem tela 1.jpg, ela, do jeito que ela está, ela vai ficar vazando. Se eu diminuir o dispositivo, se eu diminuir a viewport, ela vai ficar vazando. Então eu preciso fazer com que essa imagem seja responsiva, ok? Então eu vou colocar a classe dela para que ela fique responsiva. Image Fluid. No vídeo de imagens, explica isso daqui, tá? Quem quiser lá, dar uma olhada no vídeo, pode ir lá. Então eu tenho aqui o carrossel item. Dentro do carrossel item eu tenho uma imagem, que é a imagem 1. Então aqui eu vou dar um Ctrl D, um Ctrl D. Aqui vai ser a imagem, a segunda imagem que eu já botei o nome. E aqui vai ser a imagem que eu já também botei o nome. Então Ctrl S para salvar. Muito bem, então agora a gente vai fazer o seguinte. Esse primeiro aqui, a classe do primeiro, eu vou colocar Active. O que significa? Significa que eu quero que o meu carrossel inicie por essa div, aí depois ele vai para essa div, depois ele vai para essa div, ou seja, ele começa exibindo essa imagem, para depois exibir essa imagem, para depois exibir essa imagem, ok? Vamos salvar. Página 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Legal, já está funcionando a nossa página, ok? Porém, ela ainda não tem indicadores e ainda não tem controles, a gente ainda não colocou nada disso, tá? Por isso que está só a imagem lá, e também não tem texto, porque nós não colocamos texto ainda, certo? Vamos colocar os controladores para a gente ver. Para os controles, nós vamos precisar de duas tags de link, que é a tag A. Eu vou colocar só uma, depois com todos os parâmetros, aí depois eu vou duplicar e modificar os parâmetros para outra. Ok? Bom, primeira coisa eu preciso dizer que essa A pertence à classe carrossel control prev. Então, carrossel control prev. Outro parâmetro que eu preciso colocar é o data slice dela. Então, data slide vai ser prev. Prev seria a abreviação de previous, que seria anterior, tá, gente? Prev é de sigla de previous. E eu preciso, claro, colocar um parâmetro que é o link propriamente dito, né? O href. Aqui eu vou colocar o seguinte: jogo da velha fotos. Ok, por que eu coloquei jogo da velha fotos? Quando a gente criou a div informando qual é a div que ia ter os parâmetros do carrossel, nós chamamos eles de fotos. Ok? Então, meu link vai para fotos. E se a gente já sabe que o jogo da velha significa ID, então ID fotos. Quem é o ID fotos? É esse cara aqui. Então ele vai executar o que tiver aqui dentro. Ok? Bom, dentro do link eu preciso ter alguma coisa para clicar. Então vamos colocar o ícone próprio do Bootstrap que já vem com ele. Certo? Então eu vou colocar aqui spam, que pertence à classe. Aqui é um nome bem compridinho, então eu vou só copiar isso daqui e vou colocar aqui, seguido de icon. Então fica carrossel control prev icon. Agora eu vou duplicar esse cara
Em vez de prévio, que seria prévio, eu vou colocar next, que significa próximo. Então, próximo. Aqui também vai ficar próximo. E aqui também vai ficar próximo, ou next. Ok? Vamos salvar. Vamos dar uma olhada na nossa página. Pronto, já apareceu aqui, ó. Next. Ok. Aí vocês devem estar perguntando, mas por que isso aqui ficou muito colado, esse aqui não está muito colado? Na verdade é porque eu não preparei a imagem exatamente nas dimensões que ela deveria ficar, tá vendo? Eu peguei 3 imagens quaisquer só para a gente ilustrar. Mas quando você for trabalhar, fazer o seu, procure trabalhar com as dimensões corretas das imagens. Tá bem? Mas por enquanto, só para a gente ver, já está com os controles funcionando aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos lá. Vou colocar agora os indicadores. Então a gente já viu que a imagem pode funcionar só as imagens. A gente já viu que pode ser as imagens com controles. E se você quiser também, você pode colocar os indicadores, que é o que a gente vai fazer aqui agora. E se quiser colocar tudo junto, é só fazer tudo de uma vez, sem problema. Como são 3 imagens, eu vou precisar de 3 indicadores. Okay? Cada indicador vai pertencer a uma lista não numerada. Então eu vou ter uma UL. Dentro dessa UL, eu vou ter 3 LIs. Certo? Eu vou fazer só o primeiro, LI. E depois eu vou copiar e colar e fazer as modificações necessárias para cada um deles. Mas são 3 imagens, são 3 LIs. Ok? Muito bem. A UL vai pertencer à classe Carousel Indicators. Certo? Muito bem. Na ULI, vamos colocar o parâmetro data target igual. A gente já sabe que o nosso alvo é ID fotos. Vamos colocar um outro parâmetro chamado data slide to. Data slide to. E eu vou colocar aqui 0. Eu vou já explicar isso para vocês. Eu vou agora pegar isso aqui, vou duplicar. Data slide aqui eu modifico para 1 e aqui eu modifico para 2. Bom, vamos explicar então o data slide. São 3 fotos, tá certo? São 3 fotos. Acontece que o sistema, ele não vai ver como imagem 1, imagem 2, imagem 3, algo do gênero. Ele começa a numeração em 0. Então a primeira imagem é o 0. A segunda imagem é o 1. E a terceira imagem é o 2. Mas quem é o 0? O 0, na verdade, é a primeira div que aparece aqui. Tá? Então, essa é a div 0. Essa é a div 1, essa é a div 2. Então, aqui tem data slide to 0, to 1, to 2. Então, quando for para esse daqui, ele vai para esse aqui. Quando for nesse, ele vai para esse. E quando for nesse, ele vai para esse daqui. Ok? Bom, eu só preciso agora, aqui no primeiro, eu preciso criar uma classe para esse, só no primeiro, eu vou criar uma classe para esse cara, que significa active. Ou seja, eu quero que comece com esse. Do jeito que eu quis que começasse o active com esse daqui, eu também preciso dizer que eu quero que comece com esse aqui. E daí, a cada 5 segundos, ele vai mudando de LI e vai mudando também de item carrossel. Ok? Salvar, vamos ver a página agora. Ok, tá vendo aqui então? Se eu clicar aqui no segundo,
ele vai para o segundo. Se eu clicar no terceiro, ele vai para o terceiro. Se eu clicar no primeiro, ele vai para o primeiro. Se eu clicar aqui, ele vai para cá. E se eu clicar aqui, ele vai para cá. E continua a cada 5 segundos trocando sozinho. Esse parâmetro de 5 segundos pode ser modificado? Pode. Não é o foco do nosso vídeo agora, mas pode sim. A gente pode fazer um vídeo depois, não só alterando o tempo do nosso slide, como alterando os próprios indicadores e os ícones que aparecem. Tá bem? Ok. O que está faltando então na nosso carrossel? Faltando colocar aqui um texto, certo? Então vamos lá. Vamos arrumar a casa. Tá feia. Pronto, casa arrumada. Lembra que eu coloquei aqui imagens e textos, certo? Imagem e texto. Então a parte de texto vai ficar junto com as imagens. E ela vai ficar, lógico, após a imagem, né? Não vamos colocar o texto antes, certo? Então, após a imagem, a gente vai colocar os textos que nós quisermos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, depois da imagem, eu vou dar um Enter. E vou colocar aqui uma div que recebe uma classe. Vou botar div. Muito bem. Essa div, ela é uma classe especial chamada Carousel Caption. Caption significa aquelas letras que aparecem na tela, certo? Caption. Dentro dessa div eu vou colocar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um H3. Eu posso escrever aqui título da imagem. E depois do H3 eu posso colocar um parágrafo. Nesse parágrafo, essa é a primeira imagem do carrossel. O texto, aí é com vocês, né? O texto, e tanto o texto como a tipografia usada, aí é com vocês, tá? A tipografia, dá uma olhada no vídeo que faz de tipografia, que é só, a gente vai colocar só para que apareça alguma coisa escrita lá, tá bem? Então vou copiar isso daqui, vou copiar toda essa div aqui, na segunda imagem, após a segunda imagem, eu vou colar após a segunda imagem, essa, vou colocar título da imagem 1, título da imagem 2, essa é a segunda imagem, e após a imagem 3, também vou colocar a mesma div, título da imagem 3, essa é a terceira imagem do carrossel. Salvando, vamos ver a nossa página como ficou. Aqui tem título da imagem 1, essa é a primeira imagem do carrossel. Quando clica, título da imagem 2, essa é a segunda imagem do carrossel. E aqui temos finalmente título da imagem 3, essa é a terceira imagem do carrossel. Então, a tipografia, a posição, tudo isso aí, vocês usam o que a gente aprendeu sobre tipografia e sobre distanciamento. Você pode aumentar a margem, diminuir a margem, enfim, aí é com vocês, tá certo? E os indicadores continuam aqui ainda, funcionando também, tá certo? E para finalizar, se você não quiser suas imagens passando de um lado para o outro,
você pode fazer um crossfade, certo? Para isso, a gente vai fazer uma pequena alteração, onde tem aqui, lá na div que criou, na div que cria todo o carrossel, que fica, fala que tudo é o carrossel, nós vamos colocar carrossel fade, carrossel fade. Além de carrossel e slide, colocamos carrossel fade. A única, vamos arrumar a casa para ela ficar bem bonitinha. Ok, casa arrumada. Então, a única coisa que a gente fez foi carrossel fade. Vamos ver a diferença que isso fez na página. Então tá aí, imagem 1. Quando for para a imagem 2, o que vai acontecer? Fade. Quando for para a imagem 3, o que vai acontecer? Fade. Se for para o próximo anterior, anterior, posterior, posterior. Em vez dela ficar passando, ela fica fazendo um crossfade, um fade. E continua com um time de 5 segundos também. E obviamente que o nosso carrossel está perfeitamente responsivo, né? Então vamos dar aqui uma olhada. Olha só, no tamanho, mobile, no tamanho tablet, laptop. Então laptop, tablet, mobile. Beleza? Então tá tudo bacana, tudo funcionando, tudo de acordo como deveria estar. Espero que vocês tenham entendido e aprendido. Valeu e eu fui!